Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que bênção poder estar contigo nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para nós. Hoje, quero te convidar para uma experiência transformadora, baseada no Salmo 5, uma das orações matinais mais poderosas da Bíblia. Este salmo nos ensina o segredo de começar o dia da maneira certa, entregando cada plano, cada sonho, cada preocupação nas mãos do nosso Deus. Quantas vezes acordas com a mente já cheia de ansiedade, pensando em tudo o que precisas resolver? Quantas manhãs começam pesadas porque carregas sozinho o peso das tuas responsabilidades? O Salmo 5 nos mostra que há um caminho melhor, um caminho de paz verdadeira. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos ensina que a primeira conversa do dia deve ser com o Pai Celestial. Antes de abrir o telemóvel, antes de pensar nos problemas, há um momento sagrado esperando por ti. Um momento onde podes depositar tudo diante do trono da graça. Se hoje o teu coração está inquieto, se os teus planos parecem incertos, se precisas de direção sobrenatural, esta oração é para ti. Escreve nos comentários: entrego meus planos a Deus, e junta-te a esta família de fé que escolhe começar cada dia na presença do Senhor. Fica comigo até ao final, porque o que vais experimentar aqui tem o poder de mudar completamente a tua perspectiva sobre este dia e sobre a tua vida. Prepara o teu coração para sentir a paz, que só vem quando colocamos Deus em primeiro lugar desde o amanhecer. O Salmo 5 começa com uma declaração poderosa: escuta as minhas palavras, Senhor. Atende à minha meditação. Davi sabia que Deus não é surdo às nossas necessidades, que o Criador do universo inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor dos seus filhos. Quando começamos a manhã com esta certeza, tudo muda. Não estamos a falar sozinhos, não estamos a gritar para o vazio. Estamos a conversar com aquele que tem todo o poder para intervir na nossa realidade. O versículo 3 revela o segredo de Davi. Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Repara na ordem. Primeiro a oração, depois a espera expectante. Não é uma espera passiva de quem não tem certeza, mas uma espera cheia de fé de quem sabe que Deus responde. Quando entregamos os nossos planos a Deus logo pela manhã, estamos a reconhecer que Ele é o arquiteto da nossa vida, não nós. Estamos a dizer: Senhor, os meus caminhos não são perfeitos, mas os teus são. A minha sabedoria é limitada, mas a tua é infinita. Esta rendição matinal não é fraqueza, é a maior demonstração de sabedoria. Porque quem confia nos próprios planos caminha inseguro, mas quem entrega tudo a Deus caminha com a certeza de que está sob a direção do céu. Vamos orar. Pai amado, Senhor do céu e da terra, nesta manhã vimos diante de Ti com corações abertos e espíritos necessitados da Tua presença. Assim como Davi se apresentava diante de Ti ao raiar do dia, também nós escolhemos fazer da oração matinal a nossa prioridade. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua orientação os nossos passos são incertos. Senhor, queremos começar este dia entregando cada plano, cada projeto, cada sonho nas Tuas mãos poderosas. Sabemos que Tu vês o que nós não vemos, que conheces o futuro enquanto nós mal compreendemos o presente. Por isso, confiamos em Ti de todo o nosso coração. Pedimos que sejas o primeiro pensamento das nossas mentes hoje, a primeira palavra dos nossos lábios, o primeiro amor dos nossos corações, que nada ocupe o Teu lugar em nossas vidas. Senhor, Tu que ouves a voz dos que Te buscam, inclina os Teus ouvidos para esta oração. Atende ao clamor dos Teus filhos, que neste momento se voltam para Ti esperando direção, esperando consolo, esperando força. Pai,
entregamos a Ti todos os planos que temos para este dia. As reuniões que precisamos fazer, as conversas que precisamos ter, as decisões que precisamos tomar. Que nada seja feito pela nossa própria força ou sabedoria, mas que tudo seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, se há planos nossos que não estão alinhados com a Tua vontade, pedimos que os desfaças. Não queremos insistir em caminhos que nos afastam do Teu propósito. Preferimos a frustração de um plano desfeito, a tragédia de caminhar fora da Tua vontade. Dá-nos discernimento para reconhecer quando um desejo nosso não é o Teu desejo para nós. Ensina-nos a soltar o que precisamos soltar, a esperar quando precisamos esperar, a agir quando precisamos agir. Que a nossa vontade se curve completamente diante da Tua vontade perfeita. Pai, há muitos de nós que acordam hoje com planos profissionais importantes, decisões de carreira que precisam ser tomadas, entrevistas de emprego que precisam ser feitas. Senhor, vai diante de cada um que hoje enfrenta desafios no trabalho. Que as portas que Tu queres abrir se abram e as que Tu queres fechar se fechem. Dá sabedoria aos que lideram, humildade aos que servem, excelência a todos os que trabalham. Que o nosso trabalho seja uma forma de adoração a Ti, feito com integridade e dedicação. Abençoa os projetos que estão em andamento, os negócios que estão sendo iniciados, as empresas que estão passando por dificuldades. Onde há crise financeira, envia provisão. Onde há conflitos entre colegas, traz reconciliação. Onde há injustiça, manifesta a Tua justiça. Pai, entregamos também os nossos planos familiares, as conversas difíceis que precisamos ter com os nossos filhos, as decisões sobre a educação deles, sobre a saúde deles, sobre o futuro deles. Senhor, Tu amas os nossos filhos ainda mais do que nós, então confiamos que vais guiar cada escolha relacionada a eles. Dá-nos sabedoria para educar, paciência para corrigir, amor para abraçar. Pai, há casais que acordam hoje com planos de restauração do casamento. Uniões que estão feridas, relacionamentos que estão frios. Senhor, entra nesses lares com o Teu poder transformador. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância, traz proximidade. Onde há desamor, reacende a chama do primeiro amor. Que os planos de reconciliação se concretizem, que as conversas difíceis sejam produtivas, que os corações endurecidos se amoleçam. Entregamos a Ti os planos de namoro e noivado, os jovens que buscam um companheiro ou uma companheira para a vida. Senhor, guia cada escolha, protege de relacionamentos errados, direciona para os relacionamentos certos. Que ninguém se una em jugo desigual, que todos busquem primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Pai, entregamos os planos de saúde. Há muitos que acordam hoje com consultas médicas agendadas, exames que precisam ser feitos, tratamentos que precisam ser continuados. Senhor, vai com cada um ao hospital, à clínica, ao laboratório. Toca os médicos com sabedoria divina para que façam diagnósticos corretos e indiquem tratamentos eficazes. Que os resultados de exames sejam favoráveis. Onde há doença, manifesta a Tua cura. Onde há dor, traz alívio. Onde há medo, traz paz. Senhor, há planos de cirurgias que precisam acontecer, procedimentos delicados que geram ansiedade. Pai, guia as mãos dos cirurgiões com precisão sobrenatural. Que não haja complicações, que as recuperações sejam rápidas, que os corpos respondam bem aos tratamentos. Estende a Tua mão curadora sobre cada leito de hospital neste momento. Entregamos também os planos financeiros, as contas que precisam ser pagas, os orçamentos que precisam ser equilibrados, as dívidas que precisam ser quitadas. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de provisão onde parece não haver saída. Multiplica os recursos como multiplicaste os pães e os peixes.
ensina-nos a administrar bem o que nos deste. Pai, há quem acorde hoje com planos de procurar emprego. O currículo está pronto, as candidaturas estão sendo enviadas, mas a ansiedade é grande. Senhor, conecta cada pessoa com a oportunidade certa. Que hoje seja o dia de uma resposta positiva para quem está esperando. Abre portas que ninguém pode fechar. Dá favor diante dos recrutadores e dos empregadores. Que os talentos que tu deste sejam reconhecidos e valorizados. Entregamos os planos dos estudantes, provas que precisam ser feitas, trabalhos que precisam ser entregues, cursos que estão sendo iniciados. Senhor, dá capacidade de aprendizado, memória boa, concentração profunda. Que o conhecimento adquirido não seja apenas para sucesso profissional, mas também para glorificar o teu nome. Abençoa os professores que ensinam, os colegas que estudam juntos, as instituições de ensino. Pai, entregamos os planos dos que estão em processos judiciais, casos que precisam ser julgados, sentenças que precisam ser dadas, direitos que precisam ser defendidos. Senhor, tu és o juiz supremo, manifesta a tua justiça em cada tribunal. Que a verdade prevaleça sobre a mentira, que a honestidade vença a corrupção, que os inocentes sejam inocentados e os culpados respondam pelos seus atos. Dá sabedoria aos advogados que defendem causas justas, integridade aos juízes que decidem, coragem às testemunhas que falam a verdade. Entregamos os planos missionários. Os que hoje vão pregar o Evangelho, os que vão visitar os necessitados, os que vão servir nas igrejas. Senhor, unge cada servo teu com poder do alto. Que as palavras pregadas sejam palavras que transformam vidas. Que os gestos de amor sejam sementes de esperança. Usa cada um como instrumento da tua graça. Pai, há planos de viagem hoje. Pessoas que vão pegar aviões, comboios, autocarros, carros. Senhor, vai com cada viajante, protege as estradas, os céus, os mares, que não haja acidentes, que não haja atrasos problemáticos, que todos cheguem bem aos seus destinos. Entregamos os planos dos empresários e empreendedores, negociações que precisam ser fechadas, contratos que precisam ser assinados, parcerias que precisam ser estabelecidas. Senhor, dá visão estratégica, sabedoria nas decisões, integridade nas negociações. Que os negócios prosperem não apenas para enriquecimento pessoal, mas para que sejam bênção para muitos. Multiplica os recursos dos que são generosos. Abençoa as empresas que honram os teus princípios. Pai, entregamos os planos dos que cuidam de idosos. Filhos que cuidam de pais envelhecidos, netos que cuidam de avós dependentes. Senhor, dá paciência infinita, amor inesgotável, força física e emocional. Que vejam esse cuidado não como fardo, mas como privilégio. Abençoa os idosos com saúde dentro do possível, com lucidez, com alegria, que se sintam amados e valorizados. Entregamos os planos dos que lutam contra vícios. Pessoas que hoje acordam determinadas a não ceder à bebida, às drogas, ao jogo, à pornografia. Senhor, rompe as cadeias do vício com o teu poder libertador. Onde a vontade é fraca, fortalece. Onde a tentação é forte, dá escape. Conecta cada pessoa em luta com grupos de apoio, com conselheiros sábios, com comunidades acolhedoras. Que hoje seja um dia de vitória sobre o pecado. Pai, entregamos os planos dos que sofrem com doenças mentais, depressão que rouba a alegria, ansiedade que paralisa, transtornos que confundem. Senhor, tu criaste a mente humana e sabes como curá-la. Traz equilíbrio químico onde há desequilíbrio, traz paz onde há tormenta, traz clareza onde há confusão. Abençoa os tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Usa os profissionais de saúde mental como instrumentos da tua cura. Que ninguém tenha vergonha de buscar ajuda.
entregamos os planos dos solteiros que desejam casar. Senhor, prepara o coração de cada um antes de trazer a pessoa certa. Ensina-os a serem primeiro completos em Ti, para depois serem complemento para alguém. No tempo certo, apresenta o cônjuge que escolheste. Que sejam relacionamentos baseados em Ti, não apenas em emoções passageiras. Pai, entregamos os planos das grávidas, mulheres que carregam vidas no ventre, que se preparam para a maternidade. Senhor, protege cada bebê, cada gestação, que não haja complicações, que os partos sejam seguros, que as mães tenham saúde. Prepara os corações dos pais para receber essas bênçãos. Dá sabedoria para educar essas crianças no caminho em que devem andar. Entregamos os planos dos que perderam entes queridos recentemente. Pessoas que acordam e a dor da ausência é imediata. Senhor, consola os que choram. Sê presente na dor de cada um. Lembra-lhes que a separação é temporária para os que estão em Ti. Dá força para enfrentar o luto, graça para continuar vivendo, esperança de reencontro na eternidade. Pai, entregamos os planos dos que estão em conflito, brigas familiares que precisam ser resolvidas, amizades que foram rompidas, relacionamentos que estão estremecidos. Senhor, onde há orgulho que impede o perdão, traz humildade. Onde há mágoa que alimenta o ressentimento, traz cura. Dá coragem para pedir perdão aos que erraram. Dá generosidade para perdoar aos que foram feridos. Que hoje seja um dia de reconciliações. Entregamos os planos dos líderes, pastores que vão pregar, políticos que vão decidir, empresários que vão liderar, pais que vão educar. Senhor, dá sabedoria a todos os que têm responsabilidade sobre outros, que liderem com integridade, com justiça, com amor. Protege-os das tentações do poder, da corrupção, da soberba, que usem a autoridade que têm para servir, não para se servir. Pai, entregamos os planos dos que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, cuidadores. Senhor, renova as forças dos que estão cansados de tanto servir. Dá-lhes paciência com os pacientes difíceis, sabedoria com os casos complexos, compaixão com os que sofrem. Protege-os de doenças, de processos injustos, de esgotamento. Entregamos os planos dos que trabalham na segurança, policiais, bombeiros, seguranças, militares. Senhor, vai com cada um que hoje sai para proteger outros. Guarda-os de perigos, dá-lhes discernimento nas situações de risco, traz todos de volta em segurança para suas famílias. Que hajam com justiça, sem abuso de autoridade, sempre respeitando a dignidade humana. Pai, entregamos os planos dos que trabalham na educação, professores que vão ensinar, diretores que vão administrar, funcionários que vão servir. Senhor, dá amor pela educação, paciência com os alunos, criatividade nas aulas. Protege as escolas de violência, de drogas, de todo o mal. Que sejam ambientes de aprendizado seguro e saudável. Entregamos os planos dos agricultores e pescadores, os que trabalham na terra e no mar para trazer alimento. Senhor, abençoa as colheitas, multiplica a pesca, protege do mau tempo. Dá sustento digno a quem alimenta tantos, que valorizemos o trabalho duro dessas pessoas. Pai, entregamos os planos dos artistas e criativos, músicos, escritores, pintores, atores. Senhor, usa os talentos que deste para glorificar o Teu nome. Que a arte produzida traga luz, não trevas, que inspire o bem, não o mal. Protege os artistas cristãos de compromissos que manchem o testemunho. Abre portas para que a mensagem do Evangelho chegue através da arte. Entregamos os planos dos que trabalham com tecnologia, programadores, engenheiros, técnicos. Senhor, dá sabedoria para usar a tecnologia para o bem. Protege dos perigos do mundo digital. Que as inovações sejam bênção, não maldição.
Usa a tecnologia para expandir o teu reino. Pai, entregamos os planos dos que estão presos. Pessoas que acordam atrás das grades, muitas injustamente. Senhor, manifesta a tua justiça, liberta os inocentes, transforma os culpados, usa o tempo de prisão para arrependimento e transformação. Que conheçam a ti como o libertador verdadeiro. Consola as famílias que sofrem com a prisão dos seus entes queridos. Entregamos os planos dos refugiados e imigrantes. Pessoas que deixaram suas terras em busca de segurança ou melhores condições. Senhor, guia cada passo, abre portas de oportunidade, protege de xenofobia e preconceito. Que encontrem comunidades acolhedoras, trabalho digno, esperança renovada. Lembra-nos de que também fomos estrangeiros e de que devemos amar o estrangeiro. Pai, entregamos os planos dos órfãos e das viúvas, os mais vulneráveis que tu prometeste defender. Senhor, levanta pessoas para cuidar deles, supre cada necessidade, protege de exploração e abuso. Que sintam o teu amor através de mãos humanas. Usa-nos como instrumentos do teu cuidado para com eles. Entregamos os planos dos que lutam por justiça social. Ativistas, voluntários, defensores de direitos. Senhor, dá coragem aos que enfrentam sistemas injustos, proteção aos que denunciam opressão, sabedoria aos que buscam mudanças, que a justiça corra como um rio e a retidão como um ribeiro perene. Pai, entregamos os planos dos que cuidam do meio ambiente, os que trabalham pela preservação da tua criação. Senhor, dá-lhes sabedoria, recursos, apoio. Que valorizemos a terra que nos deste, que sejamos mordomos responsáveis, não destruidores gananciosos. Protege as florestas, os oceanos, os animais. Perdoa-nos pelo descuido com a criação. Entregamos os planos dos cientistas e pesquisadores, os que buscam curas, os que estudam o universo, os que tentam resolver problemas complexos. Senhor, dá-lhes sabedoria, recursos, descobertas que beneficiem a humanidade, que a ciência seja usada para o bem, sempre com ética e responsabilidade. Protege-os de pressões para comprometerem a integridade. Pai, entregamos os planos dos que trabalham nos transportes, motoristas de autocarro, condutores de comboio, pilotos, marinheiros. Senhor, dá atenção redobrada, reflexos rápidos, decisões sábias, protege cada passageiro, cada carga. Que não haja acidentes, que todos cumpram as suas rotas em segurança. Entregamos os planos dos que trabalham no comércio, vendedores, caixas, atendentes. Senhor, dá paciência com clientes difíceis, honestidade nas transações, alegria no serviço. Abençoa o trabalho de cada um, que tenham vendas justas, que sejam valorizados pelos empregadores, protege de assaltos e de todo o perigo. Pai, entregamos os planos dos desempregados, os que acordam sem ter para onde ir trabalhar, sem saber como sustentar a família. Senhor, tu vês cada necessidade, abre portas que estão fechadas, cria oportunidades onde parecem não existir. Dá paciência na espera, fé na provisão, força para não desanimar. Que hoje seja o dia de uma boa notícia. Entregamos os planos dos endividados, os que devem mais do que podem pagar, os que perderam o controle das finanças. Senhor, traz estratégias de pagamento, renegociações possíveis, disciplina financeira. Ensina-nos a viver dentro das nossas possibilidades, a não cairmos nas armadilhas do consumismo. Pai, entregamos os planos dos que sofrem perseguição por causa da fé. Cristãos que em muitas partes do mundo arriscam a vida por te seguir. Senhor, fortalece cada um, dá coragem sobrenatural, protege das ameaças, que o testemunho deles seja poderoso, que muitos venham a ti através da fidelidade deles. Consola as famílias dos mártires,
Recompensa os que sofrem pelo teu nome. Entregamos os planos das igrejas, congregações que se reúnem, ministérios que servem, líderes que pastoreiam. Senhor, aviva a tua igreja. Onde há frieza espiritual, acende o fogo. Onde há divisão, traz unidade. Onde há erro doutrinário, traz verdade. Que sejamos igreja verdadeira, sal e luz neste mundo. Usa-nos para expandir o teu reino. Pai, entregamos os planos dos missionários, os que deixaram conforto e segurança para levar o evangelho a lugares difíceis. Senhor, supre cada necessidade deles, protege-os de doenças e perigos, dá-lhes fruto no ministério. Que vejam vidas transformadas, que plantem igrejas saudáveis, que façam discípulos fiéis. Entregamos os planos dos que estão em situação de rua, pessoas sem teto, sem comida, sem esperança. Senhor, tu vês cada um. Provê abrigo, alimento, oportunidades de recomeço. Levanta pessoas e instituições para ajudar. Que não passemos indiferentes diante da necessidade do próximo. Usa-nos como resposta às orações deles. Pai, entregamos todos os planos secretos do coração. Os sonhos que ainda não compartilhamos com ninguém, os desejos profundos que só tu conheces, as esperanças que temos medo de verbalizar. Senhor, tu vês tudo. Se esses planos estão alinhados com a tua vontade, concretiza-os. Se não estão, transforma os nossos desejos para que queiramos o que tu queres. Que a nossa maior ambição seja te agradar. A nossa maior alegria seja te conhecer. O nosso maior tesouro seja a tua presença. Que não confundamos os nossos desejos com a tua vontade, nem os conselhos humanos com a tua direção. Dá-nos sensibilidade espiritual, corações sintonizados com o teu espírito. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Entregamos a ti as portas que precisam ser abertas e as portas que precisam ser fechadas. Senhor, muitas vezes insistimos em portas que tu fechaste e ignoramos portas que tu abriste. Dá-nos humildade para aceitar os teus nãos como proteção, não como rejeição. Ajuda-nos a ver que quando fechas uma porta é porque há algo melhor esperando. Que confiemos na tua sabedoria, mesmo quando não compreendemos as tuas decisões. Pai, entregamos os relacionamentos tóxicos que precisam ser encerrados, amizades que nos afastam de ti, namoros que não são da tua vontade, parcerias que comprometem os nossos valores. Senhor, dá coragem para romper o que precisa ser rompido. Protege-nos de manipulação emocional, de dependência doentia, de relacionamentos que destroem. Entregamos também os relacionamentos que precisam ser restaurados. Pais e filhos que não se falam, irmãos que estão brigados, amigos que se afastaram. Senhor, onde há possibilidade de reconciliação, abre o caminho. Amolece os corações endurecidos, traz humildade aos orgulhosos, cura as feridas profundas. Que o amor prevaleça sobre o ressentimento. Pai, pedimos que nos ensines a viver um dia de cada vez, que não carreguemos as ansiedades de amanhã hoje. Jesus nos ensinou que basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, ajuda-nos a focar no presente, a fazer bem o que está diante de nós agora. Que não desperdiquemos o hoje, preocupando-nos excessivamente com o amanhã. Entregamos os medos que nos paralisam. O medo do fracasso que nos impede de tentar. O medo da rejeição que nos impede de nos relacionar. O medo do futuro que nos rouba a paz. Senhor, tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Expulsa todo o medo com o teu amor perfeito. Pai, entregamos as memórias dolorosas que nos assombram. Traumas do passado que ainda afetam o presente, feridas antigas que não cicatrizaram, erros que não conseguimos esquecer. Senhor, cura as memórias. Não apagues as lembranças,
mas tira delas o poder de nos machucar. Que possamos olhar para o passado sem dor, aprendendo com ele, mas não vivendo nele. Entregamos os arrependimentos que nos consomem, as oportunidades perdidas, as palavras que não dissemos, os gestos que não fizemos. Senhor, o passado não pode ser mudado, mas o presente e o futuro estão nas tuas mãos. Ajuda-nos a viver de forma que não tenhamos novos arrependimentos. Dá-nos coragem para fazer hoje o que precisamos fazer. Pai, entregamos os sonhos que foram frustrados, os planos que não deram certo, as expectativas que não se cumpriram, as promessas que não se realizaram. Senhor, consola os corações desapontados. Mostra que quando um sonho morre, não é o fim da história. Que possas plantar novos sonhos, sonhos maiores e melhores, sonhos que estejam alinhados com o teu propósito eterno. Entregamos a necessidade de controlar tudo. Essa ansiedade que vem de querer ter certeza de cada resultado. Senhor, ensina-nos a soltar, a confiar, a descansar na tua soberania, que compreendamos que controle é uma ilusão, que apenas tu tens todas as coisas sob controle. Liberta-nos da necessidade neurótica de prever e manipular cada situação. Pai, pedimos que nos protejas dos planos do inimigo. Satanás também tem planos para nos destruir, para nos roubar, para nos matar. Senhor, frustra cada estratégia do maligno contra nós. Coloca um cerco de proteção ao nosso redor. Que o sangue de Jesus nos cubra, que os anjos nos guardem, que o teu Espírito nos guie. Entregamos os vícios secretos que nos escravizam. As pornografias que consumimos escondidos, as bebidas que tomamos sozinhos, os comportamentos compulsivos que ninguém vê. Senhor, tu vês tudo. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Dá-nos coragem para buscar ajuda, para confessar, para lutar pela libertação. Rompe as cadeias invisíveis que nos prendem. Pai, entregamos a necessidade de aprovação dos outros. Essa dependência doentia da opinião alheia, esse medo de ser autêntico. Senhor, ajuda-nos a buscar apenas a tua aprovação. Que não vivamos para agradar pessoas, mas para te agradar. Liberta-nos da prisão da opinião pública, do julgamento alheio. Entregamos as comparações que nos roubam a alegria, a inveja que sentimos do sucesso alheio, a tristeza que vem de nos compararmos com outros. Senhor, cada um tem a sua jornada, o seu tempo, as suas bênçãos. Ajuda-nos a celebrar as vitórias dos outros sem diminuir as nossas. Que possamos correr a nossa própria corrida, não a corrida de outra pessoa. Pai, entregamos os talentos que temos medo de usar, os dons que tu nos deste, mas que mantemos enterrados por insegurança. Senhor, não queremos ser como o servo que escondeu o talento. Dá-nos coragem para arriscar, para tentar, para usar o que nos deste. Que multipliquemos os teus dons, não por orgulho, mas para a tua glória. Entregamos as oportunidades que estão diante de nós hoje. Portas abertas que podemos não estar vendo, possibilidades que podemos estar ignorando. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar as oportunidades que tu colocas no nosso caminho. Dá-nos sabedoria para reconhecê-las e coragem para aproveitá-las. Pai, pedimos proteção sobre as nossas mentes. Vivemos numa época de sobrecarga de informação, de notícias perturbadoras, de conteúdos tóxicos. Senhor, ajuda-nos a filtrar o que entra na nossa mente. Que consumamos conteúdo que edifica, que fortalece a fé, que traz paz. Protege-nos de pensamentos destrutivos, de mentiras do inimigo, de filosofias enganosas. Entregamos a gestão do nosso tempo. Os dias passam tão rápido e muitas vezes chegamos ao fim sentindo que não fizemos nada de significativo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ajuda-nos a priorizar o que realmente importa.
Que não desperdicemos tempo com coisas fúteis enquanto negligenciamos o essencial. Dá-nos disciplina para usar bem cada hora que nos deste. Pai, entregamos a saúde mental de cada pessoa que está ouvindo esta oração. A depressão que tira a vontade de viver, a ansiedade que rouba a paz, o pânico que paralisa. Senhor, traz equilíbrio, traz cura, traz libertação. Usa tratamentos, usa terapia, usa medicação se necessário, mas acima de tudo toca com o teu poder restaurador. Entregamos as crises existenciais, as perguntas sobre o sentido da vida, sobre o propósito da existência, sobre o porquê do sofrimento. Senhor, tu és a resposta para todas essas perguntas. Revela-te aos que te buscam. Mostra que a vida tem sentido quando vivida para ti. Que o propósito verdadeiro está em te conhecer e te fazer conhecido. Pai, entregamos os planos para a velhice, os que já estão idosos e os que ainda vão chegar lá. Senhor, que possamos envelhecer com dignidade, com saúde dentro do possível, com lucidez. Protege os idosos de abandono, de maus tratos, de solidão, que sejam honrados e cuidados. Dá-lhes qualidade de vida, alegria nos últimos anos, paz no final da jornada. Entregamos os planos para a eternidade. Senhor, todos vamos morrer um dia. Essa é a única certeza absoluta. Ajuda-nos a viver com a eternidade em mente. Que tomemos decisões hoje pensando nas consequências eternas. Que investamos no que permanece, não apenas no que passa. Que nos preparemos para o encontro contigo. Pai, pedimos que nos ensines a orar como Davi orava, com honestidade brutal, com confiança absoluta, com persistência incansável. Que as nossas orações não sejam mecânicas nem vazias, mas conversas reais com um Pai que nos ouve e nos responde. Que desenvolvamos uma vida de oração profunda e constante. Entregamos as tentações que enfrentaremos hoje. Senhor, tu conheces cada armadilha que o inimigo preparou para nós. Dá-nos discernimento para reconhecer as tentações, força para resistir, escape quando a pressão for grande demais. Que não entremos em tentação, mas que sejamos livres do mal. Pai, entregamos os conflitos que teremos que enfrentar hoje. Conversas difíceis, confrontos necessários, situações tensas. Senhor, dá-nos as palavras certas, o tom adequado, a atitude correta. Que busquemos a paz, mas não a qualquer preço. Que defendamos a verdade com amor, que confrontemos o erro com graça. Entregamos as decisões pequenas e grandes que teremos que tomar, desde o que vamos comer até escolhas que podem mudar o rumo da vida. Senhor, guia cada decisão, que nada seja decidido sem te consultar. Que em tudo, absolutamente tudo, te reconheçamos e busquemos a tua direção. Pai, pedimos que nos livres da procrastinação, dessa tendência de adiar o que precisa ser feito, de deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. Senhor, dá-nos disciplina, motivação, senso de urgência. Que aproveitemos bem o tempo, que sejamos diligentes nas nossas responsabilidades, que não deixemos acumular o que pode ser resolvido agora. Entregamos os segredos que guardamos, as coisas que escondemos com vergonha, os erros que ninguém sabe. Senhor, tu conheces tudo. Diante de ti não há segredos, não há. Dá-nos coragem para confessar o que precisa ser confessado, para buscar perdão onde erramos, para fazer restituição onde é necessário. Liberta-nos do peso de viver uma vida dupla. Pai, entregamos a língua que temos dificuldade em controlar, as palavras duras que magoam, as fofocas que destruímos reputações, as mentiras que contamos. Senhor, coloca guarda na nossa boca. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam, que abençoem e não amaldiçoem.
Ensina-nos a falar menos e ouvir mais. Entregamos os projetos que começamos, mas não terminamos. Os livros que ficaram pela metade, os cursos que abandonamos, os sonhos que deixamos morrer. Senhor, dá-nos perseverança, que não sejamos pessoas que começam muitas coisas, mas não concluem nada. Ajuda-nos a terminar bem o que começamos, a ser fiéis até o fim. Pai, pedimos que nos protejas de acidentes hoje. Acidentes de trânsito, acidentes domésticos, acidentes de trabalho. Senhor, guarda os nossos passos, protege os nossos caminhos. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, que voltemos para casa em segurança no final do dia. Entregamos as amizades que precisamos cultivar. Relacionamentos que deixamos esfriar por negligência, amigos que perdemos contato. Senhor, ajuda-nos a valorizar as amizades verdadeiras. Dá-nos tempo e disposição para investir nos relacionamentos que importam. Que sejamos amigos fiéis, presentes, confiáveis. Pai, entregamos as mágoas que ainda não conseguimos perdoar. As ofensas que ficaram marcadas, as traições que não superamos, as injustiças que não esquecemos. Senhor, o perdão não é fácil, mas é necessário. Ajuda-nos a perdoar como Tu nos perdoaste. Que o ressentimento não envenene o nosso coração, que a amargura não roube a nossa alegria. Entregamos os ministérios que exercemos, os dons que usamos para servir na igreja, os talentos que colocamos à disposição do reino. Senhor, que tudo seja feito para a Tua glória, não para a nossa. Protege-nos da vaidade ministerial, do orgulho espiritual, da busca por reconhecimento. Que sirvamos com humildade e alegria. Pai, pedimos que nos ensines a descansar. Vivemos numa cultura que glorifica o trabalho excessivo, que vê o descanso como fraqueza. Senhor, Tu instituíste o sábado, o descanso é bíblico. Ajuda-nos a parar, a recuperar as forças, a cuidar de nós mesmos. Que não nos sintamos culpados por descansar. Entregamos as expectativas irrealistas que colocamos sobre nós mesmos. A pressão de sermos perfeitos, de nunca falharmos, de agradar a todos. Senhor, somos humanos, limitados, falhos. Aceita-nos como somos, com todas as imperfeições. Ajuda-nos a nos aceitarmos também, a termos graça com nós mesmos. Pai, entregamos os filhos rebeldes, os que se afastaram da fé, os que escolheram caminhos errados, os que partiram o coração dos pais. Senhor, não desistas deles, persegue-os com o Teu amor, alcança-os onde estiverem, traz-os de volta. Consola os pais que sofrem, dá-lhes esperança, sustenta-os na intercessão. Entregamos as promessas que Tu nos fizeste e que ainda não se cumpriram. Senhor, Tu não és homem para mentir. O que prometeste, cumprirás. Ajuda-nos a continuar crendo, a não desistir, a permanecer fiéis enquanto esperamos. Que a demora não enfraqueça a nossa fé, mas a fortaleça. Pai, pedimos que nos uses hoje como instrumentos da Tua graça, que alguém seja abençoado através de nós, que as nossas palavras tragam conforto, que os nossos gestos tragam esperança, que a nossa presença traga paz. Abre os nossos olhos para ver as necessidades ao nosso redor e os nossos corações para responder a elas. Entregamos os planos dos nossos inimigos. Sim, Senhor, temos inimigos. Pessoas que nos desejam mal, que trabalham contra nós, mas Tu nos ensinaste a orar pelos inimigos. Senhor, abençoa-os, transforma-os, salva-os. Protege-nos dos seus planos malignos, mas não permitas que o ódio nos consuma. Pai, entregamos as igrejas que estão em crise, divisões internas, escândalos de liderança, desvios doutrinários. Senhor, purifica a Tua igreja. Traz arrependimento onde há pecado, unidade onde há divisão, verdade onde há erro. Que sejamos igreja santa, igreja fiel, igreja que Te glorifica. Entregamos os missionários que estão em campos difíceis,
lugares onde há perseguição, pobreza, perigo. Senhor, fortalece cada um, supre cada necessidade, protege de todo o mal. Que vejam fruto do seu trabalho, que não desanimem, que perseverem até o fim. Pai, pedimos que nos ensines a celebrar as pequenas vitórias. Muitas vezes só valorizamos as grandes conquistas e ignoramos os pequenos progressos. Senhor, ajuda-nos a ser gratos por cada passo dado na direção certa, por cada pequena melhoria, por cada vitória aparentemente insignificante. Entregamos os adolescentes que estão em fase de formação da identidade. Jovens que enfrentam pressões enormes, que lidam com inseguranças, que tomam decisões importantes. Senhor, guia cada um. Protege-os de influências negativas, de relacionamentos destrutivos, de escolhas erradas. Que encontrem a sua identidade em Ti. Pai, entregamos as crianças que estão sendo abusadas. Pequenos inocentes que sofrem violência física, emocional, sexual. Senhor, intervém. Protege cada criança, traz à luz os abusos escondidos. Pune os abusadores, cura as vítimas. Usa-nos como defensores dos indefesos. Entregamos os casamentos que estão à beira do divórcio. Uniões que parecem não ter mais solução, relacionamentos onde o amor morreu. Senhor, Tu és especialista em ressuscitar o que morreu. Reacende o amor, restaura a confiança, reconstrói o que foi destruído. Dá aos casais disposição para lutar pela união. Pai, pedimos que nos livres da preguiça espiritual, dessa tendência de relaxar na fé, de esfriar no primeiro amor, de negligenciar a vida devocional. Senhor, aviva-nos. Que tenhamos fome e sede de Ti, que busquemos a Tua face com intensidade, que não nos contentemos com uma fé morna. Entregamos os planos para o legado que vamos deixar. Senhor, todos vamos partir um dia. O que ficará depois de nós? Que possamos deixar um legado de fé, de amor, de serviço, que as nossas vidas inspirem outros a Te seguir. Que quando partirmos, o mundo seja um pouco melhor porque passamos por aqui. Pai, entregamos tudo, absolutamente tudo nas Tuas mãos. Os planos que conhecemos e os que ainda não conhecemos, os sonhos declarados e os secretos, as necessidades expressas e as não ditas. Senhor, Tu sabes de tudo, nada te escapa, confiamos plenamente em Ti. Que a Tua vontade perfeita se cumpra em cada área das nossas vidas. Senhor, que este dia seja vivido sob a Tua direção. Que cada hora seja consagrada a Ti. Que cada decisão seja tomada buscando a Tua orientação. Que cada palavra seja dita sob a inspiração do Teu Espírito. Que cada ação seja realizada para a Tua glória. Que do momento em que acordamos até o momento em que deitamos, estejamos conscientes da Tua presença. Pai, prometemos que voltaremos amanhã para entregar novamente os nossos planos nas Tuas mãos, porque esta é uma prática diária, não ocasional. Cada manhã é uma nova oportunidade de Te buscar, de Te ouvir, de Te obedecer. Que façamos do Salmo 5 a nossa oração matinal constante. Que vivamos sempre na postura de quem apresenta os seus caminhos a Ti e espera confiante pela Tua direção. Senhor, vai conosco ao longo deste dia. Não nos deixe só nem por um momento. Guia-nos, protege-nos, abençoa-nos. Que ao final do dia possamos olhar para trás e ver a Tua mão em tudo o que vivemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai, queremos neste momento fazer declarações de fé sobre os planos que entregamos nas Tuas mãos. Declaramos que Tu és fiel para cumprir o que prometeste, que nenhuma palavra Tua cairá por terra, que o que começaste em nós completarás. Declaramos que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar esperança e futuro. Que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, os Teus caminhos mais altos que os nossos caminhos.
declaramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Que mesmo nas situações que parecem contrárias, tu estás trabalhando para o nosso bem. Senhor, declaramos que a tua graça é suficiente para nós, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que quando somos fracos, então é que somos fortes em ti. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, declaramos que os nossos passos são ordenados por ti, que o Senhor firma os passos do homem cujo caminho lhe agrada, que se cairmos não ficaremos prostrados, porque tu nos seguras pela mão. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que tu nos fazes repousar em pastos verdejantes, nos guias por águas tranquilas, restauras a nossa alma. Senhor, declaramos que tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa torre forte, que corremos para ti e estamos seguros, que debaixo das tuas asas encontramos abrigo. Declaramos que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem temeremos? O Senhor é a fortaleza da nossa vida. De quem teremos medo? Pai, declaramos que tu és o Deus que faz coisas novas, que não precisamos nos lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas, que tu estás fazendo uma coisa nova que já está brotando. Declaramos que os teus planos não podem ser frustrados, que nenhum propósito teu pode ser impedido, que o que tu determinas acontece e ninguém pode mudar. Senhor, declaramos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que a tua fidelidade permanece de geração em geração, que podemos confiar plenamente em ti, porque tu nunca mudas. Declaramos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que a sua fidelidade se estende de geração em geração, que tu és lento para te irar e grande em benignidade. Pai, declaramos que tu ouves as nossas orações, que quando clamamos, tu respondes, que a oração do justo tem grande poder nos seus efeitos, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, tu nos ouves. Declaramos que tu és o Deus de toda a provisão, que o Senhor proverá como sempre proveu, que supres todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Senhor, declaramos que tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que por isso não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Declaramos que tu tens o controle de todas as coisas, que reinas sobre tudo, que tudo está debaixo dos teus pés, que nada escapa à tua soberania. Pai, declaramos que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Que tu curas os quebrantados de coração e lhes atas as feridas. Declaramos que tu és o nosso escudo e o nosso galardão, que nos proteges de todo o mal, que guardas a nossa alma, que preservas a nossa vida. Senhor, declaramos que tu és o Deus que cura, que pela tua chaga fomos sarados, que enviaste a tua palavra e nos saraste e nos livraste da destruição. Declaramos que tu és o Deus de milagres, que fazes maravilhas, que manifestas o teu poder entre os povos, que nada é impossível para ti. Pai, declaramos que tu és o nosso conselheiro, que nos ensinas o caminho que devemos seguir, que nos instruis e nos guias com os teus olhos. Declaramos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Senhor, declaramos que tu és o Deus de restauração, que restauras os anos que o gafanhoto comeu, que fazes novas todas as coisas,
que transformas maldição em bênção. Declaramos que tu és fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pai, declaramos que tu és o nosso libertador, que nos livras da mão dos nossos inimigos, que rompes as nossas cadeias, que nos tiras da prisão. Declaramos que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, que fomos chamados para a liberdade, não para a escravidão. Senhor, declaramos que tu és o Deus da esperança, que nos enches de toda alegria e paz no crer, para que abundemos na esperança pelo poder do Espírito Santo. Declaramos que a nossa esperança não nos decepciona, porque o teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pai, declaramos que tu és o nosso protetor, que guardas a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Que os teus anjos acampam ao redor dos que te temem e os livra. Declaramos que tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que tudo vem de ti, tudo existe por ti e tudo é para ti. Senhor, declaramos que tu és o Deus que nos fortalece, que dás força ao cansado e multiplicas as forças ao que não tem nenhum vigor. Que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Declaramos que tudo posso naquele que me fortalece, que quando estou fraco, então é que sou forte, que a tua graça me basta. Pai, declaramos que tu és o nosso provedor, que nem o sol nem a lua nos ferirão, que o Senhor nos guardará de todo o mal, guardará a nossa alma. Declaramos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará, que preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos adversários, que unges a nossa cabeça com óleo. Senhor, declaramos que tu és o Deus da paz. Que tu mesmo, Deus da paz, nos santificas em tudo. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Declaramos que tu és o Deus da justiça, que julgas retamente, que vês não apenas a aparência, mas o coração, que fazes justiça aos oprimidos, que levantas os abatidos. Pai, declaramos que tu és o nosso refúgio nas tempestades da vida, que quando passarmos pelas águas, estarás conosco, e quando passarmos pelos rios, eles não nos submergirão. Declaramos que tu és o Deus que está sempre presente, que nunca nos deixarás, nem nos desampararás, que estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, declaramos que tu és o nosso defensor, que contendas com os que contendem conosco, que pelejas contra os que nos combatem. Declaramos que tu és o nosso advogado, que intercedes por nós, que nos representa diante do Pai. Pai, declaramos que tu és o Deus que transforma, que mudas o nosso pranto em dança, que transformas a nossa tristeza em alegria, que fazes o vale de lágrimas em manancial. Declaramos que tu és o Deus de toda a consolação, que nos consolas em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em alguma angústia. Senhor, declaramos que tu és o nosso esconderijo, que nos ocultas no dia da adversidade, que nos escondes no secreto da tua presença. Declaramos que à sombra das tuas asas nos refugiamos até que passem as calamidades. Pai, declaramos que tu és o Deus que vê, que vês cada lágrima que choramos, que conheces cada dor que sentimos, que compreendes cada luta que enfrentamos. Declaramos que tu és o Deus que ouves o clamor dos teus filhos, que atendes ao gemido dos presos, que escutas a oração dos aflitos. Senhor, declaramos que tu és o nosso Redentor, que nos compraste por alto preço, que nos resgataste da escravidão do pecado, que nos libertaste do poder das trevas. Declaramos que tu és o Deus da ressurreição,
que ressuscitas o que estava morto, que trazes vida onde havia morte, que fazes florescer o que estava seco. Pai, declaramos que Tu és o nosso Rei, que reinas sobre nós, que governas as nossas vidas, que diriges os nossos passos. Declaramos que o Teu reino é eterno, que o Teu domínio subsiste de geração em geração. Senhor, declaramos que Tu és o Deus da glória, que a terra está cheia da Tua glória, que os céus proclamam a Tua glória, que toda a criação manifesta a Tua glória. Declaramos que Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Pai, declaramos que Tu és o nosso tudo, que sem Ti nada somos, nada temos, nada podemos, que a nossa vida está escondida com Cristo em Ti. Declaramos que viver é Cristo e morrer é lucro, que não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Senhor, declaramos que Tu és fiel em todas as Tuas promessas, que cada palavra que sai da Tua boca não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual a enviaste. Declaramos que as Tuas misericórdias são novas cada manhã, que grande é a Tua fidelidade. Pai, declaramos que Tu és o Deus que guia, que diriges os nossos passos, que nos mostras o caminho que devemos seguir, que nos instruis e nos ensinas. Declaramos que Tu és o nosso mestre, o nosso instrutor, o nosso guia. Senhor, declaramos que Tu és o Deus que sustenta, que sustentas todas as coisas pela palavra do Teu poder, que sustentas os que caem, que ampara todos os que estão abatidos. Declaramos que Tu és a nossa sustentação, o nosso apoio, a nossa firmeza. Pai, declaramos que Tu és o Deus que abençoas os que Te temem, que abençoas os que confiam em Ti, que abençoas os que obedecem à Tua palavra. Declaramos que Tu és a fonte de toda a bênção, que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Ti. Senhor, declaramos que Tu és o Deus que perdoas as nossas iniquidades, que lanças os nossos pecados nas profundezas do mar, que não Te lembras mais deles. Declaramos que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Pai, declaramos que Tu és o nosso galardoador, que recompensas os que Te buscam, que não deixas sem recompensa nenhum copo de água fria dado em Teu nome. Declaramos que a nossa recompensa está contigo, que o nosso galardão está diante de Ti. Senhor, declaramos que Tu és o Deus da vitória, que nos dás a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, declaramos que Tu és o nosso escudo protetor, que nos cercas com o Teu favor como com um escudo, que nos proteges de todo o mal, que guardas a nossa saída e a nossa entrada. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que refutarás toda língua que se levantar contra nós em juízo. Senhor, declaramos que Tu és o Deus que santifica, que nos santificas completamente, que nos separas para Ti, que nos transformas à imagem de Cristo. Declaramos que Tu completarás a boa obra que começaste em nós até ao dia de Cristo Jesus. Pai, declaramos que Tu és a nossa esperança viva, que por meio da ressurreição de Jesus fomos regenerados para uma viva esperança. Declaramos que esta esperança não decepciona, que é firme e segura como âncora da alma. Senhor, declaramos que Tu és o Deus que multiplicas o pouco que temos, que fazes abundar onde há escassez, que enches o vazio. Declaramos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pai, declaramos que Tu és o nosso socorro bem presente, que é socorro nas tribulações, que nunca chegas tarde, que sempre chegas no tempo certo. Declaramos que quando clamamos, Tu respondes, que quando chamamos, Tu atendes. Senhor, declaramos que Tu és o Deus que levanta,
que levantas os caídos, que ergues os abatidos, que restauras os quebrantados. Declaramos que tu levantas o pobre do pó e o necessitado do monturo. Pai, declaramos que tu és a nossa paz, que tu mesmo és a nossa paz, que derrubaste a parede de separação, que reconciliaste todas as coisas consigo. Declaramos que a paz de Cristo reina em nossos corações. Senhor, declaramos que tu és o Deus que abre portas, que abres e ninguém fecha, que fechas e ninguém abre. Declaramos que tu abres portas que nenhum homem pode fechar. Pai, declaramos que tu és o nosso advogado, que intercedes por nós junto ao Pai, que pleiteias a nossa causa, que nos defendes de toda acusação. Declaramos que ninguém pode trazer acusação contra os eleitos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Senhor, declaramos que tu és o Deus que opera maravilhas, que fazes prodígios, que manifestas o teu poder, que mostras a tua glória. Declaramos que tu és o Deus que faz o impossível, que realiza o que parece irrealizável. Pai, declaramos que tu és a nossa porção, que és a porção da nossa herança e do nosso cálice, que mantens a nossa sorte. Declaramos que o Senhor é a porção da nossa herança para sempre. Senhor, declaramos que tu és o Deus que exaltas os humildes, que levantas os mansos, que honras os que te honram. Declaramos que quem se humilha será exaltado, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pai, declaramos que tu és o nosso libertador do mal, que nos livras do presente século mau, que nos tiras do laço do passarinheiro, que nos libertas da armadilha do inimigo. Declaramos que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor, declaramos que tu és o Deus que renova, que renovas as nossas forças, que renovas a nossa mente, que renovas o nosso espírito. Declaramos que de dia em dia somos renovados interiormente, que a nossa juventude se renova como a da águia. Pai, declaramos que tu és a nossa rocha, que és a rocha da nossa salvação, que és firme e inabalável, que és o fundamento seguro. Declaramos que sobre esta rocha edificamos a nossa vida, e as tempestades não nos derrubarão. Senhor, declaramos que tu és o Deus que cumpres as tuas promessas, que realizas os teus propósitos, que executas os teus planos. Declaramos que nenhuma só palavra de todas as tuas boas promessas falhou. Pai, declaramos que tu és o nosso amparo, que ampara os fracos, que socorres os necessitados, que ajudas os que não têm forças. Declaramos que tu és o amparo do órfão, o defensor da viúva, o pai do sem pai. Senhor, declaramos que tu és o Deus que satisfazes a nossa alma sedenta, que fartas a alma faminta de bens, que enches o nosso coração de alegria. Declaramos que nele temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Pai, declaramos que tu és o nosso descanso, que nos fazes repousar, que nos dás descanso para as nossas almas, que nos convidas a descansar em ti. Declaramos que encontramos descanso para as nossas almas em Cristo. Senhor, declaramos que tu és o Deus que edificas a tua igreja, que edificas as nossas vidas, que constróis o que estava destruído. Declaramos que tu és o arquiteto e edificador de todas as coisas. Pai, declaramos que tu és o nosso regozijo, que és a nossa alegria, o nosso júbilo, o nosso contentamento. Declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força, que nos alegramos sempre no Senhor. Senhor, declaramos que tu és o Deus que habita em nós, que fazes morada em nós, que vives em nós pelo teu Espírito, que estás presente em cada momento. Declaramos que somos templo do Espírito Santo, que Cristo habita em nossos corações pela fé. Pai, acima de todas estas declarações, declaramos que tu és Deus, o único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis.
Declaramos que não há outro Deus além de ti, que só tu és digno de adoração, que a ti pertence toda a glória para sempre. Amém e amém. Senhor, encerramos esta poderosa oração com corações gratos e espíritos renovados. Obrigado por nos ouvires, por nos atenderes, por estares sempre presente. Obrigado porque sabemos que esta oração não ficou no vazio, mas chegou ao teu trono. Obrigado porque tu já estás trabalhando em resposta ao que clamamos. Pai, que este dia seja vivido sob a certeza de que entregamos tudo nas tuas mãos. Que caminhemos com confiança, não porque confiamos em nós mesmos, mas porque confiamos em ti. Que cada pessoa que fez esta oração sinta a tua paz inundando o coração neste momento. Vai conosco, Senhor, do amanhecer ao anoitecer, do primeiro ao último pensamento, sê o centro de tudo. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver claramente a tua mão guiando cada passo. Abençoa cada pessoa que orou conosco. Multiplica a bênção, derrama a tua graça, manifesta o teu poder. Que todos vejam que tu és Deus, que tu és fiel, que tu és bom. Em nome de Jesus, o nome acima de todo nome, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bênção foi fazer esta oração contigo hoje. Se esta mensagem tocou o teu coração, não guarde só para ti. Partilha com alguém que precisa ouvir, que pode entregar os seus planos nas mãos de Deus. Escreve amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais do Senhor. Lembra-te, cada manhã é uma nova oportunidade de começar com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que os teus planos sejam abençoados, que os teus caminhos sejam dirigidos, que a tua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus. Vai em paz, vai na graça, vai na certeza de que o Senhor está contigo. Amém. Amém.